estudos, nós estamos falando sobre os arquétipos dos 12 signos, que é um jogo cósmico da nossa evolução. Na verdade, como eu falei, nós não somos os signos que são inseridos dentro desse jogo cósmico quando a gente nasce. Nós viemos desenvolver as virtudes daquilo que nós somos impulsionados a desenvolver dentro de uma vida, dentro de uma história, dentro de um jogo evolucional da nossa família. Nossa família, né, que a gente vem do pai, da mãe e da família da terra também. Eu vou até ser mais abrangente. Nós vamos falar hoje de quê, Tati? Do touro. Porque envolve, a trama aqui ela é tão forte, porque envolve as informações do DNA, daquilo que você já traz da bagagem, né, das emoções, de toda essa parte que a gente sabe que tem, padrões comportamentais, emocionais, mas também temos a influência dos astros no momento que você nasceu, que é uma força arquetípica que atua na psique. Por isso que nós somos convidados a desenvolver as 12 características de cada signo. E as 12 estão em cada um de nós. Só que individualmente cada um pode ter, se identificar ou não se identificar, acreditar ou não acreditar. Então acaba que eu já conheci pessoas que nunca tinham tido contato com o signo, porque não cresceu, não ouviu falar, não teve curiosidade, não foi estimulado por ninguém, mas que quando a pessoa ouviu, ela falou, nossa, parece que sou eu, tem uma parte minha que conversa comigo, falando de mim, e eu nunca me interessei por esse assunto. Então, por quê? Porque os signos, ele tem a luz e as sombras de cada signo, tem a parte das histórias mitológicas, tem toda a influência, e são vários estudos que cercam, né, ali os arquétipos dos signos, que você começa a ver o quanto ressoa com a nossa personalidade, com o nosso padrão comportamental dentro das fraquezas e fortalezas de cada signo. E esses estudos, assim, as pessoas estão cada vez mais levando a sério esses estudos, porque Sim. eles fazem a gente enxergar o que a gente precisa desenvolver e faz a gente enxergar também aquilo que a gente traz já como qualidade e que a gente precisa fazer. Sim. Então aqui a gente está falando de forma sucinta, para que você tenha um insight, para que você busque mais autoconhecimento e que você perceba que você é muito mais do que um signo, do que um rótulo. Eu sou aquariana, e se apossar desse aquário que não sai de você, mas você soltar, porque você está no momento aquariano, tem uma força energética aquariana, mas ele não te limita a partir do momento que você passa a observar todas as forças arquetípicas que atuam dentro de você. Então, hoje falando do touro, o touro ele é representado, né, por vamos dizer assim, comparando, ele é forte igual o boi, né? Ele vive no pasto, só que a diferença é que ele tem um chifre bem diferenciado e ele traz essa fortaleza do próprio corpo também, da parte, a gente fala aqui do corpo trazendo a figura representativa do touro, que todo mundo conhece o touro da cultura lá dos espanhóis, que tem tinha a dança, né, não sei, a dança... As touradas. As touradas e tudo mais. E a gente sabe que o touro, ele é forte e que tem momentos que aparentemente você pode olhar para ele e ele pode estar ruminando, comendo lá o matinho lá no pasto, mas se ele se irritar, ele vai querer dar uma trombada. Então o touro... Uma tourada, né? O touro, ele também... Chifrada. Chifrado. Ele se aproxima muito também do signo do carneiro, porque os dois têm os chifres bem grandes. Um assim para trás, né? O carneiro é para trás e o touro é assim para frente, né? Eles são robustos e tem essa pegada assim dessa parte
relacionada à matéria, né? Como a gente falou, do Áries, desenvolver características de liderança, coragem. E o touro, ele vem desenvolver como luz dentro dele doçura, firmeza. E a sombra do touro está no signo de Escorpião, que é o signo oposto ao do touro. Aqui eu já estou falando no estudo da astróloga, que é bem famosa, Cláudia Lisboa, é A Luz e Sombra dos 12 Signos. É um livro bem legal, que traz várias histórias dos aspectos da personalidade de cada signo, tanto para a luz, tanto para a sombra. O touro que eu estava lendo aqui também, dando uma estudadinha, ele veio desenvolver o amor incondicional. Não impor condições para aquilo que ele tem, amando aquilo que ele tem dentro de uma condição humana, do que é palpável, é pegado. O amor incondicional, ele não tem condições para amar, não impõe. E é uma característica que o pessoal de touro, não só as pessoas de touro, Sim. A gente quer deixar isso aqui bem claro, Bem claro. que nós temos que desenvolver a virtude dos 12 signos, os arquétipos dos 12 signos, e na verdade mesmo, eu torno a dizer, não ser nenhum incisivo. Eu Sim. tenho, às vezes, as características do signo tal que me ajuda a desenvolver um comportamento Sim. dentro de uma sociedade, dentro da família, e isso é legal, que é impulso de energia que a gente vai associando no nosso comportamento. Sim. Então, o signo oposto é o Escorpião, que está para touro como sombra. Então, o que o touro, dentro dessa sombra do Escorpião, dentro do zodíaco, precisa desenvolver? Desapego, intuição e profundidade. Por quê? O arquétipo do signo de touro, ele vem experienciar, dentro do impulsionamento psíquico, é apreciar a matéria. Apreciar a matéria é o quê? É ter o que eu vou comer de bom, como que eu vou fazer uma troca sexual legal, como que eu vou me relacionar de forma bacana, como que eu vou administrar as minhas posses de forma bacana. O touro, ele fala sobre a matéria. Então, o signo de touro, ele tem o estímulo por si só dentro da psique de ser uma pessoa que leva a sério a questão do dinheiro e da estabilidade. Todos nós temos esse impulso e temos que ter dentro de nós, mas para uma força arquetípica taurina, isso é muito importante, a estabilidade. Assim como nós falamos no vídeo anterior, que o Áries, ele tem um impulso para ele liderar, ir para o embate, para a guerra, porque ele não tem medo dessa liderança. Então ele está ali pronto, tem coragem e vai para ali, para essa liderança. O taurino, dentro de uma característica forte, é essa estabilidade dentro da matéria, dentro dos prazeres que a própria matéria, nós como humanos, vamos experienciar. Então essa segurança material é uma palavra-chave para uma força arquetípica do touro. Só que, por outro lado, ele, dentro da mitologia grega, ele é regido, ele é filho de Vênus. Essa constelação tem as correlações. Marte tem o planeta Marte tem a correlação com o signo de Áries. E Vênus tem uma correlação com o touro. E Vênus, dentro da parte mitológica, vamos dizer assim, traz a parte de uma sensibilidade, só que por ele ser filho de Vênus e ele tendo correlação com a matéria, ele torna-se amante da beleza e do prazer. Só que esse prazer, dentro da parte associada à psique do taurino, está ligado ao quê? Está ligado à força do equilíbrio dentro do que é belo, dentro do que é prazeroso no amor, dentro do que é prazeroso estar em família. Ele vai apreciar momentos de estar em família.
um taurino, tá dizendo aqui da força arquetípica, ele não vai precisar de uma beleza luxuosa, ele não vai precisar de ter uma roupa que vai brilhar mais do que a de todo mundo, mas ele vai apreciar o que ele tem dentro do caminhão dele, vamos dizer assim, que vai dar a potencialidade dele de adquirir aquele luxo. Ele não vai se importar como é, mas sim o que ele tem para poder usufruir daquela matéria. Ele não está ligado à conexão com a beleza. Para ele tem que ser bom, prazeroso, confortável, mas ele vai se importar muito mais com o que ele tem para conquistar aquela matéria. Então, o lado oposto dele, por isso que tem uma veia de embrutecido, mas também tem uma sensibilidade por causa dos contos mitológicos, dessa correlação com Vênus. E outro ponto importante, que um taurino pode, uma força arquetípica taurina pode estar no excesso ou na escassez, porque o lado oposto do zodíaco é Escorpião. Escorpião, assim como nós falamos de Libra, que fala das relações e tudo mais, dessa parte também de você, do ariano ser convidado a olhar as emoções para poder flutuar nessas relações, o taurino também tem que entender esse oposto que é Escorpião. Essa sensibilidade do Escorpião. Sensibilidade, né? E as profundezas do Escorpião, porque o arquétipo do Escorpião, dentro da parte positiva, na luz, ele sabe lidar com encerramentos de ciclos, com as perdas, com as mortes. Não estou falando da pessoa que vai morrer, mas assim, o Escorpião na luz, ele sabe encerrar ciclos, ele sabe fechar momentos. Isso já para o taurino é muito desafiador. Ele tem dificuldade de perder aquilo que ele conquistou dentro da matéria. Então ele vai sofrer com um rompimento. Então ele não vai deixar, dentro de cada área da vida, ele não vai deixar ir. Ele não sabe soltar, porque ele não trabalha o desapego. Na verdade, ele não trabalha o lado sombra, ele não desapega, ele não consegue lidar com essas profundezas da emoção. Então, ele é uma força arquetípica que ele navega aqui na matéria, mas em todas as áreas da vida. Ele não importa como aquela pessoa vai usar, ele vai ter para dar, não importa se vai ser o melhor carro, mas a pessoa vai estar com o carro, porque ele teve para dar. E para ele o importante dessa força arquetípica é ter, não importa se eu vou estar, por exemplo, não importa se eu vou estar fazendo uma viagem, se eu estou num hotel 5 estrelas, mas eu tô na viagem porque eu cheguei, porque eu tive que comprar, tive dinheiro para comprar e tô aqui tanto quanto o outro. Para mim não importa se meu teto tem purpurina e se o outro tem diamante, entendeu? Ele porque tá ele lá, tem, porque ele tem, ele comprou, para ele é muito mais valioso como ele vai dar e não os utensílios que necessita para ele poder estar experienciando aquilo. E aí o oposto, que é o Escorpião, ele não sabe navegar nas profundezas, ele não sabe soltar nada. Seja em qualquer área da vida, seja no trabalho, seja na família, seja numa perda de uma pessoa ali de quem ele trabalha, ele tem dificuldade de soltar, de romper ciclos, fechar ciclos. Porque Escorpião tá na sombra. E ele tem que trabalhar. Para ele poder ter o ter de uma maneira inteligente, ele tem que também trazer essas profundezas das emoções para ele poder deixar fluir esse ter de uma maneira funcional na vida. Profundo, né? Esse entendimento muito profundo. Então, os taurinos, os pontos negativos aqui, em excesso, são uma ambição desmedida, um apego à matéria, uma dificuldade de se mudar. E essa ambição pode levar a fazer coisas sim, que
que foge o controle da própria ambição. Tá escrito aqui, o excesso é um perigo. Então, um taurino, ele pode ir pro excesso de tudo, sem perceber. Né? Uma força arquetípica taurina, né? Excesso de comida, excesso de conforto, excesso de tudo. De tudo, assim. Ele não sabe assim, hoje eu vou fazer um exercício, porque eu vou fazer esse tempo. Não, se ele tiver no excesso, eu vou fazer o exercício, eu quero suar, eu quero ficar na adrenalina do exercício que eu vou fazer. Então, a força taurina, ela é muito assim, se ela tiver num excesso, ela vai pra tudo. Tá, pode ir para em vários aspectos da vida dele, né? Sim. A gente não está dizendo que todo taurino é assim. Sim. O arquétipo dele pode, se ele está no desenvolvimento, né? Desenvolvendo a Sim. virtude do touro no que ele traz como desafio, ele pode levar num dado aspecto da vida esses excessos. Sim. E ele pode jogar esse excesso na família, ele pode jogar esse excesso no trabalho, ele pode jogar esse excesso no esporte, naquilo que ele tem prazer. Sim. Agora, quando ele encontra a luz dessa força arquetípica, assim como nós falamos do Áries, né, que busca essa liderança, porque sabe trazer a luz do Libra das relações, sabe entender melhor as relações, sabe liderar primeiro a sua vida individualmente. A parte luz do taurino é porque ele começa a trazer todas as emoções profundas dele, por que ele tem determinadas dores, desafios, tristeza, ele vai trazer para essa parte dele experienciando a matéria e ainda vai trazer a potência por ele ser regente de Vênus, que traz uma beleza, traz uma amorosidade. Então o taurino, ele aparentemente ele é bruto, mas ele tem uma leveza também para falar, ele tem uma amorosidade para se expressar, isso quando ele quer. E quando ele também não quer, ele sai atropelando, igual o touro, ele também tem esse impulso muito forte. Vai dando chifrada. E aí ele vai, e como ele tem essa regência, então você percebe que nada é luz e sombra mesmo. Então, quando ele busca entender, ele pode ser uma pessoa muito doce, muito amável. E aí essa amabilidade dele vai fazer ele potencializar o ter dele. Uhum. Porque ele sabe se comunicar, ele sabe se conectar com as não pessoas. Vai pros excessos porque Vênus também tem a ver com a parte de Libra. Tá tudo muito interligado nos signos. É uma trama, gente. É uma redezinha, ó, de conexão que dentro desse jogo do zodíaco são características arquetípicas que nós temos que desenvolver os 12 signos. Então, quando nós entendemos essas forças arquetípicas e que atuam dentro da psique de todos nós vamos entendendo que nós podemos transmutar a sombra e trazer a potência da luz, da força arquetípica para você iluminar a sua vida dentro das suas escolhas, dentro daquilo que você tem que fazer. Então, todos nós temos a capacidade arquetípica taurina, né, de ter essa habilidade de ver a matéria com os olhos ampliados, né, de você saber buscar mecanismo para desenvolver a criatividade, porque a criatividade do taurino vem dessa regência de Vênus, que é essa amorosidade, ele tem um olho além, ele vai olhar, o taurino, pelo que eu li aqui no livro, ele vai olhar o negócio com uma visão de taurino, porque para ele é importante ter. E ele vai olhar aquele negócio estruturando dentro da doçura, dessa energia de Vênus, de qual pessoas eu tenho que me conectar, qual pessoas que eu tenho que conversar, qual pessoas que eu vou trazer para minha vida para trazer o meu ter. Então essa é uma habilidade psíquica do taurino. Quando está em equilíbrio, você vai se conectar com as pessoas certas, você vai ter o ter de uma forma energética positiva e você também vai saber soltar
Porque o sombra é escorpião, não sabe olhar as profundezas das emoções que vem ali dentro da experiência de cada área da vida. Então você, quando tem essa clareza, você passa a olhar suas emoções e também passa a soltar você vai trabalhar o desapego, porque o desapego é uma característica luz do escorpião. Ele sabe romper ciclos, ele sabe fechar ciclos, ele sabe renascer. Ele não fica condicionado àquela experiência. Então, Tatiane, a virtude do taurino é ele ter firmeza no que ele quer, mas assim, sendo conduzido pelo amor. Então, aquele Vênus. que é o Vênus. Então, aquele ter que ele quer ter ali, Sim. ele tem que ter a firmeza, porque a gente precisa ter essa firmeza para a matéria, a gente tem que ser firme naquilo que eu quero, mas só que conduzido pelo amor, não pelos seus próprios interesses pessoais, Sim, no seu ego desmedido em né? ter, mas numa condução energética do amor. E eu acredito que todos nós, nos nossos aspectos, dos nossos desafios, dentro do dinheiro, né, dentro da matéria, dentro do que a gente precisa ter, né, aqui, Sim. Se a gente conseguir desenvolver essa condução, nessa condição do amor para ter abundância, Sim. você se torna uma pessoa abundante em todos os aspectos da sua vida. Eu costumo dizer isso, que a abundância no ter é você saber conduzir em todos os seus aspectos da sua vida esse amor que não condiciona e não aprisiona ninguém. Porque o que ele está trabalhando dentro do oposto, que vai chamar ele que vai desafiar o taurino, é o oposto o tempo inteiro, é a sombra. E o oposto é o escorpião. E a sombra do taurino é entender que ele precisa desapegar. Ele precisa fechar-se. Todos nós temos que aprender a desapegar. Mas dentro da representação da força arquetípica, esse desapegar é das emoções, não é desapegar dessas coisas supérfluas. A gente está falando das emoções. Então tem que desapegar. Se eu tô vendo que aquilo não me faz bem, se eu tô vendo que aquilo tá emperrado e que eu não vou consertar, que eu não vou conseguir consertar, eu tenho que me desapegar, soltar e deixar seguir aquela emoção dentro de mim. Eu tenho que desapegar esses nozinhos emocionais. Esse é um desafio pro taurino, para a força arquetípica, porque o escorpião tá na sombra, então ele vai estar sempre conduzindo dentro do jogo a olhar esse processo interior, porque ele olha também, é um signo que é convidado também a olhar muito para a matéria. Ele se sente seduzido pela força de Vênus, pela matéria, mas Vênus convida ele a trabalhar a amorosidade dentro das relações, só que ele não busca esse equilíbrio, né, dentro dos desafios da força arquetípica taurina. Ele fica muito cego no ter. Claro que a gente está falando aqui da força arquetípica, não tá falando de pessoas, mas a força arquetípica vai atuar dessa maneira, impulsionando a pessoa a desenvolver estas habilidades com touro. Pois é. Isso é um programa que a gente precisa desenvolver para poder desenvolver as virtudes. Sim, e a gente aqui tá num papel de trazer reflexão da luz e da sombra, claro que pontuando muito a sombra, porque eu acho que é um desafio de todo mundo. Falar de sombra é fácil, né, Tati? Não, falar de luz. Falar de luz é fácil. De luz e de virtude Falar de luz é fácil, agora falar das nossas sombras é difícil. É um grande desafio você se colocar e se ver na sua sombra. Realmente é um desafio. É um desafio e tanto, né? Então vamos finalizar. Se você gostou, dê um like, dê um joinha aí pra gente, compartilhe e vamos seguir na sequência estudando o signo de Gêmeos. O próximo vai ser Gêmeos. Beijo!